Oi pessoal, meu nome é Cadu Barros, sou psicólogo, militante da causa LGBTQIA+. Para quem quiser me acompanhar um pouquinho mais, aqui está o meu Instagram, LinkedIn, Twitter. E eu estou aqui hoje a convite do Serasa. O Serasa está abrindo esse espaço para que pessoas falem a respeito de diversos assuntos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diversidade, trazer um conteúdo bem bacana para vocês. Então eu queria, para a gente começar esse diálogo, eu queria propor uma reflexão. Imagina que você está no seu ambiente de trabalho e um colega puxa um papo contigo, né? E aí, como que foi seu final de semana? Como que foi ontem à noite depois do trabalho? E você vai responder essa pessoa. E isso é tranquilo. E você deve estar olhando, nossa, esse cara é louco, que reflexão que tem nisso tudo? Na verdade, a reflexão é exatamente isso. Deveria ser algo completamente normal e completamente tranquilo. Mas pode ser que para algumas pessoas, principalmente para as pessoas LGBTs, isso evoque uma série de sentimentos, dúvidas a respeito do tipo, é tranquilo falar sobre a minha orientação sexual nessa empresa? É tranquilo falar sobre a minha identidade de gênero nessa organização? E aí a pessoa, para responder, ela começa a trocar o gênero do seu esposo, esposa, namorado, namorada, crush, e trocar os locais quais ela frequenta, as coisas que ela acredita, tudo para se adequar, e no final ela entrega uma versão de si mesmo que não existe, uma versão heteronormativa. Ah, mas você pode achar que hoje em dia é normal, é natural, as pessoas falam sobre isso abertamente no ambiente de trabalho. Será mesmo? Saiu uma matéria na Exame que falam que pessoas LGBT no ambiente de trabalho, só 47% das pessoas realmente falam sobre isso. Dessas 47%, 90% só falam para os seus colegas e 32% dessas pessoas falam para as suas lideranças. E aí, quando a gente tenta esmiuçar esses dados, saiu, né, uma matéria na Glassdoor que diz que 35% das pessoas já sofreram algum tipo de homotransfobia nas organizações. Então, quando a gente fala só do recorte trans, sobe para 40%. E aí, esses dados todos, a gente também, segundo essa matéria da Glassdoor, 66% das pessoas acreditam que falar sobre a sua sexualidade no ambiente de trabalho pode, de alguma maneira, prejudicar a sua imagem na empresa, prejudicar a sua carreira. E eu disse tudo isso para reafirmar e salientar o porquê que é tão importante que as empresas comecem a pensar e continuem pensando sobre inclusão e diversidade nas organizações. Porque, poxa vida, a gente passa em média 8, 9 horas por dia dentro das organizações. E isso é mais do que a gente passa com a nossa família. Então, se você passa esse tempo todo atuando, gastando energia, sendo quem você não é, ou sendo parte do que você é, isso, nossa, frustra, gera um cansaço desnecessário, tira sua energia de coisas nas quais você podia estar desenvolvendo outros projetos na empresa, desenvolvendo o seu trabalho de uma forma melhor, porque você está preocupado em esconder aquela partezinha de você que é tão importante, porque não tem essa de a vida pessoal e o trabalho, nós somos uma pessoa só, tudo se conversa e se entrelaça ao mesmo tempo. E para além disso tudo, a gente vive numa sociedade que é diversa, uma sociedade que é construída de pessoas diferentes, de diferentes locais, diferentes crenças. Então, incluir pessoas diferentes, fazer essa diversidade e inclusão dentro das organizações traz valor humano para as empresas. E quando a gente fala das pessoas LGBTQIA+, existe no pensamento coletivo, existe no senso comum que o LGBT ele pode ocupar só alguns determinados locais da sociedade. A gente vê por aí falando, essa profissão, esse cargo não pode ser ocupado por um homossexual, não pode ser ocupado por uma pessoa bissexual. E quando a gente fala das pessoas trans e travestis, então, é muito mais complicada essa relação. E não me entendam mal, todo trabalho é digno.
desde que você esteja desempenhando aquele trabalho, aquela função, porque você quer, e não porque a sociedade falou que você deve fazer aquilo. Porque as pessoas podem fazer o que elas quiserem, elas podem ser o profissional que elas quiserem. E aí a gente pode começar a pensar, o LGBT ele conseguiu extrapolar todas essas barreiras, o LGBT chegou na entrevista de emprego, vai fazer aí sua entrevista, e aí a gente fala justamente que inclusão e diversidade não é assistencialismo. Por quê? Porque quando ele finalmente chega nessa entrevista, é importante que ele esteja sendo avaliado ou avaliada a partir dos seus critérios técnicos, a partir do seu currículo, do que ele pode entregar de valor para a organização, e não a partir das lentes de quem ele é, como ele se expressa e quem ele ama. Esse mérito não deve entrar no processo de seleção, por exemplo. Mas você pode ter me assistido até aqui e pensado, nossa, esse cara só falou mimimi. Então vamos falar de dinheiro? Segundo uma pesquisa que saiu na Isto é Dinheiro, da Credit Suisse, que eles fizeram uma pesquisa com 270 empresas, e quando essas empresas investem em diversidade sexual, elas podem ter um crescimento de até 6,5% maior do que as concorrentes que não investem. E aí quando a gente traz para um âmbito mais global de diversidade, um pouquinho além do LGBT, uma pesquisa que saiu na McKinsey aponta que quando você coloca diversidade de gênero nas altas lideranças, você pode ter um crescimento de até 21% a mais. É claro que quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente não está falando só sobre contratar pessoas diversas. Porque se a gente contrata uma pessoa para um ambiente em que não está minimamente preparado para receber, isso pode ser desgastante tanto para a pessoa que é contratada quanto para a empresa que a contratou. Mas então você está falando que não é para contratar essas pessoas? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é justamente começar a pensar sobre como nós podemos tornar os ambientes mais agradáveis, os ambientes mais adequados para as pessoas diversas. Então é começar a revisitar as políticas da empresa, começar a fazer treinamentos com as lideranças para que elas possam cascatear os conhecimentos para os times, começar a pensar em diversas questões, em como você se prepara para isso, para de repente estar dentro de um desenho universal, para entender se você receber uma pessoa trans, por exemplo, que está ainda passando por toda a questão de adequação do nome social, mas ainda não tem todos os documentos retificados. Será que a sua equipe está preparada para, mesmo ela não tendo esses documentos retificados, entregar para ela um e-mail com o nome que ela gosta de ser chamada ou chamado? Entendeu? Entregar para ela um crachá com o nome dela, com o nome dele. É você ter um ambiente harmonioso no qual você não vá ouvir piadinhas que sejam homofóbicas, homotransfóbicas. E isso tudo é convertido para a empresa como? É convertido para a empresa com uma riqueza de pessoas diversas que, quando podem exercer o seu papel, quando podem exercer a sua orientação, a sua identidade, sem aquelas floreamentos todos, sem tentar ficar se escondendo, tende a ser mais criativo, tende a ser mais participativo, tende a entregar um trabalho melhor, mostrando também que essa empresa ela pode ter uma maior retenção, então o índice de turnover pode diminuir. E a gente sempre tem que pensar no que a gente quer construir para o futuro. Quais são as coisas que a gente quer deixar e para além do que a gente quer deixar, qual mundo a gente quer deixar. A gente tem que pensar em qual mundo a gente quer construir. Eu gostaria muito de agradecer ao Serasa por esse espaço, um espaço que é extremamente importante. Obrigado. Quero entender também com vocês quais são os temas que vocês querem que o Serasa traga para a gente debater junto. E conta aqui nos comentários o que você achou mais interessante, quais são os temas, o que mais você quer ver por aqui. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais. Tchau, tchau!